quero falar sobre referências. A gente vive num mundo de valores invertidos, aonde o que chama a atenção é o errado. E o certo não é tão bom assim. Aonde o errado está sempre em vantagem. O errado está sempre em evidência. E o certo é aquela coisa que não está na moda. Está dando para entender, sim ou não? Então está tudo desconstruído, é só você olhar para o mundo. Se você pegar a rede social, você vai ver quem tem milhões e milhões de seguidores, normalmente são pessoas que agem na contramão da palavra de Deus. Sim ou não? Mas Deus dá uma direção. Ele diz assim, coloca aí na tela, leia lá. Ouvi-me, vós que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Ele está falando assim, você que procura ser justo, e você que quer Deus, ouve o que eu vou falar, ouça o que eu tenho a dizer. Então esse discurso de Deus, essa orientação, ela é direcionada para quem quer justiça e para quem quer Deus. Essa palavra não é para quem quer bagunça. Essa palavra é para quem quer Deus, para quem quer justiça. Quem gosta das coisas certas? É para você essa palavra. Qual é a orientação que ele dá? Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Porque sendo ele só, o chamei, o abençoei e o multipliquei. Ele está dizendo, a sua referência tem que ser Abraão. Não é o cantor, não é o político, não é o artista. A minha referência tem que ser quem? Olhai para Abraão. Quem foi Abraão? Abraão foi um homem, pode tirar o versículo, por favor. Foi um homem que seguiu a lei quando a lei não existia. Como assim, bispo? A lei só veio a existir séculos depois, quando Moisés, lá no Monte Sinai, escreve as tábuas da lei, os 10 mandamentos, para que os judeus, os hebreus, na verdade, se tornassem nação. Até então, todo mundo vivia de uma forma indiscriminada, enfim. Antes da lei, Abraão já seguia o que era certo. Por uma lei que está acima de qualquer lei escrita. Qual lei, bispo? A lei da consciência. Qual lei? A lei da consciência. Por exemplo, na época de Abraão, o homem poderia ter tantas mulheres quanto ele pudesse bancar. Então, os homens mais ricos tinham muitas mulheres, várias esposas. Não eram amantes, eram esposas. Abraão só teve Sara. Mesmo não era errado. Se ele casasse com 10 mulheres, não era errado e nem pecado. Não era errado. Mas por uma questão de consciência, ele disse, eu vou ser fiel apenas a uma mulher, a minha Sara. Sara não podia dar o que ele mais queria, que eram filhos, mas mesmo assim, ele foi fiel. Amém? Olha o caráter de Abraão. Fazendo o certo, mesmo quando todo mundo considerava o errado certo. Ele fez o certo, ele ia já na contramão. E hoje nós temos pessoas que, se ela tiver uma oportunidade pequenininha de fazer o errado, ela faz e tem um monte de desculpa esfarrapada para justificar o erro que ela está cometendo. Sim ou não? Sim ou não? Então Deus está procurando essas pessoas. Pessoal, tudo que eu plantar, eu vou colher. Então ele está falando para olhar para Abraão. Então a descendência de Abraão se tornaria filhos da promessa. A gente vai entrar em João agora, capítulo 8, versículo 31. Versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. O que ele disse? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos.
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus falou para eles o seguinte: vocês têm que a partir de hoje permanecer na minha palavra, obedecer o que sai da minha boca, porque se você conhece a verdade, você é livre através da verdade, da palavra. Criou confusão, porque eles entenderam de outra forma. Olha a resposta deles. Responderam-lhe, versículo 32, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Quando Jesus falou de liberdade, eles pensaram que era de alguma escravidão. Tem alguém aqui que é escravo? Não é. Como é que eu vou ser livre se eu não sou escravo? Foi a confusão que eles fizeram. Mas Jesus explicou. Versículo 34, respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aquele que comete pecado, aquele que anda no erro, é escravo desse erro, é escravo do pecado. Não adianta você falar que você é filho de Abraão, não adianta você falar que você é da igreja, não adianta você falar que você é bonzinho, se você está na bagunça, está numa vida errada e injusta, ainda que ninguém saiba. Deus sabe tudo a seu respeito. Quando Deus se apresentou para Paulo, chamou ele pelo apelido: Saulo, por que me persegues? Era o apelido. Deus sabe até teu apelido. Até o apelido que você não gosta, Deus sabe. Deus sabe o que você está pensando agora. Você está me olhando, torcendo o nariz? Deus sabe. Deus sabe o que você está pensando. Sabe o que você viu na internet ontem. Bicho, mas eu apaguei o histórico. Pois é. Aí ele estava ali do lado, ele viu. Ele vê as besteiras que você fala, que você pensa. Ele vê a injustiça que você pratica. Você que é casado e trai a sua esposa. Você acha que o crime é perfeito, mas ele vê. Ele está vendo a bagunça que está dentro de você, essa mágoa que até hoje você não perdoou. E ele quer que você se livre disso, porque esse pecado te torna escravo. Quem tem mágoa é escravo da mágoa, vive em função da mágoa, está preso no passado e está condenado. E Jesus não quer que você fique condenado. Ele trouxe você hoje aqui para te salvar. Amém? Amém? Por isso ele está falando isso aqui. Não adianta você achar que por causa da religião você vai ser salvo. Foi o que eles falaram: a gente é filho de Abraão. Quer dizer, a gente é superior. Não, não é não. Enquanto vocês estiverem escravizados pelo pecado, não importa de quem vocês são filhos. Aí ele diz, leia o versículo 36, alto. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vocês não são livres, são homens livres, escravizados por um pecado. Versículo 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. A minha palavra não entrou, vocês não concordam com a minha palavra. A minha palavra ainda não é a direção para a vida de vocês. Não adianta ser filho de Abraão, não. Não adianta você ter sangue de Abraão, se você não faz as obras de Abraão. Eu quero que todo mundo diga o mais alto que você puder, mas tem que ser bem alto. Diga, eu sou de Deus. O que adianta você ficar falando que você é de Deus, se você trata a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais, do jeito que você anda tratando? O que adianta você falar, eu sou de Deus, sou descendência de Abraão, se sempre que você pode fazer uma coisinha errada, você vai lá no mundo, dá uma sambadinha e volta? Não resolve. Está entendendo onde eu quero chegar? Sim ou não? Esses homens se julgavam melhores do que os outros, porque vinham de uma linhagem pura, porque obedeciam às normas religiosas, porque obedeciam parte da lei, ou
porque toda lei ninguém conseguia cumprir, mas eles se diziam melhores do que os outros por causa disso. Como tem gente hoje que faz isso. Tem gente dentro da igreja que julga quem está do lado. Não se julgue superior a outras pessoas. Faz isso não. Não se julga melhor do que os outros. Não se julga. Porque Deus está vendo até teu julgamento. Aí ele diz assim: eu falo, versículo 38, do que vi junto de meu pai. E vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram: nosso pai é Abraão. E Jesus disse: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Quer dizer, não olhavam para Abraão, não agiam como Abraão, não obedeciam à palavra de Deus, mas tinham lá a sua roupa religiosa. Se fosse nos dias de hoje, estariam domingo de manhã na igreja com uma Bíblia debaixo do braço. O religioso gosta de regra. Você sabia? Religioso ama regrinhas, porque regras, costumes, é a única maneira de você parecer santo sem ser santo. Bispo, o senhor é contra regras? Não, eu sou contra a religiosidade, eu sou a favor da disciplina, mas está escrito: para a liberdade Cristo nos chamou. Tem pecado que a carne gosta, tem pecado que é difícil abandonar, porque a carne gosta. Manda a tua carne para o inferno, obedece o Espírito, olha para Abraão. Quem quer ser salvo aqui? Quando eu falo de ser salvo, é de ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Você acha que é de graça? Se todos os milagres têm um preço a pagar, você acha que o maior milagre é de graça? Bispo, mas não é pela graça? É pela graça, mas não é de graça. O que significa graça? Graça é quando eu tenho acesso a um favor imerecido, algo que sozinho eu não conseguiria. Por isso, graça. A salvação nos é concedida por graça, porque ninguém aqui sozinho ia conseguir. Essa graça foi comprada. É uma aliança. Aliança, são pelo menos duas partes envolvidas. Aliança. A parte de Jesus ele fez na cruz. Ele morreu por você lá. A graça não foi de graça. Ele derramou o sangue dele lá. Amém? E eu tenho que fazer a minha parte. Não é o que ele disse? Se alguém quer vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. É fácil? Que mais? Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz todos os dias. Quantos dias? Todos os dias eu tenho que obedecer a palavra de Jesus. Eu não posso dar férias. Por isso que ele falou: vocês não são filhos de Abraão coisa nenhuma. Se vocês fossem filhos de Abraão, você faria o que Abraão fez. Obedece a minha palavra. Então, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz todo dia e siga-me. Diante de Deus, eu sou um ser individual. Deus não me olha agregado à minha família. Deus me olha como um indivíduo. Amém? Deus te olha como indivíduo. Não importa agora pai, mãe, marido, esposa. Isso não tem relevância diante de Deus. Posição social também não. O fato de eu ser pastor da igreja, eu tenho o título de bispo. Isso para Deus não é nada. Isso é uma questão da igreja, organizacional. Tem o pastor, tem o regional, tem o bispo. Isso é coisa nossa, não é coisa de Deus. É para organizar a igreja. Para Deus não interessa se você veio hoje a pé, de ônibus, de Uber, de bicicleta, de carro, não importa. Para Deus o que conta é isso aqui. Palavra, obedecer. A mudança que Deus quer é de dentro para fora. Amém.